Shalom! Aqui é Pastor Marcos Aurélio e vamos a mais um vídeo pelo canal da CMB no Brasil, Congregação Messiânica no Brasil. Mas antes de darmos continuidade e já falarmos do assunto do vídeo de hoje, quero te pedir que se inscreva no canal da CMB, curta os nossos vídeos, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe os nossos vídeos. Esteja conosco neste projeto da CMB no YouTube, levando maiores esclarecimentos a respeito de pontos específicos das Escrituras Sagradas. Muito bem, hoje nós vamos falar especificamente sobre a festa dos tabernáculos e o 8º dia. Estamos numa série de vídeos que falam sobre as solenidades de Yahvé, as festas do Eterno, as Moedim do Eterno. E nós vamos falar hoje sobre tabernáculos. Festa essa que muitos afirmam não ter mais o sentido de observá-la, não há mais sentido para observá-la, pois perdeu a sua consistência na chamada Nova Aliança. Mas queremos aqui contrariar essa expectativa e esses comentários, porque uma festa que tem em seu entorno questões que falam do futuro, ou seja, uma festa que traz uma conotação profética, ela não tem como ter sido abolida, porque ela aponta para as coisas futuras, então não pode ter sido abolida. A grande questão é que as pessoas estão mais propícias a festejar feriados mundanos do que observar os feriados estabelecidos pelo Eterno. E eu gostaria de ler com você, se você tem uma Bíblia, abra comigo. Levítico capítulo 23, nós vamos ler a partir do versículo 33. Leia comigo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês 7º será a festa dos tabernáculos, ao Eterno, por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra se fará. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Dia solene é, e nenhuma obra servil fareis. Versículo 37. São as solenidades de Yahvé, que apregoareis para santas convocações, para oferecer manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor, e além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Eu vou continuar lendo aqui no versículo 39. Porém, aos 15 dias deste mês 7º, quando tiverdes recolhido a novidade da terra, celebrareis a festa do Senhor. Por 7 dias. Ao dia 1º haverá descanso, e ao 8º dia haverá descanso. E ao 1º dia tomareis para vós ramos das formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas, e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Eterno, vosso Deus, por 7 dias. E celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias, cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis debaixo de tendas. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Muito bem. Então aqui está o registro da festa da solenidade de tabernáculos. Deveria ser festejado uma vez ao ano, no 7º ano, aos 15 dias do 7º mês. Como nós vimos, a princípio, a festa do tabernáculo, ou a festa dos tabernáculos, festa de Sucote, tem por objetivo
que Israel não se esquecesse de todo o processo que passou no deserto quando saiu do Egito. Ou seja, é uma festa para trazer recordações, mas principalmente para lembrar ao povo quem foi que os tirou da terra do Egito. Então o Eterno estabelece uma festa para que a nação de Israel, o seu povo, a princípio, não se esquecesse de onde saiu e quem os tirou de lá. E como, durante 40 anos, sustentou toda uma nação no deserto, habitando em tendas. Então, uma vez por ano, durante 7 dias, a nação que serve ao Eterno estaria relembrando, trazendo recordações do tempo em que o povo passou pelo deserto e como a mão poderosa do Eterno os sustentou de forma espetacular. Então é uma festa para celebrar o Eterno, celebrar a sua grandeza, reconhecer que Ele é quem verdadeiramente opera em favor do povo, tanto que é importante lembrarmos que durante os 40 anos as sandálias elas não se desgastavam, as roupas não se rasgavam, o tecido não se rasgava. Mas não é uma questão de apenas durabilidade de tecido ou de chinelo, nós estamos falando da presença do Eterno. Então a festa dos tabernáculos fala sobre a presença do Eterno no arraial, que é o fator de sustentação da nação durante os 40 dias. Muito bem. Agora, como que essa festa ela pode ser celebrada hoje na chamada Nova Aliança? Bem, existem diversas passagens no chamado Novo Testamento que fazem uma alusão à questão da festa dos tabernáculos. Veja bem, a festa de Sucote, ou a festa das cabanas, que é uma festa de colheita, né, uma festa da colheita, representa o Eterno no meio do arraial e faz uma referência ao Mashiach, faz uma referência ao Messias. E aí eu gostaria de ler com vocês Isaías capítulo 7, versículo 14. Muitas pessoas até já têm esse versículo de cabeça. Mas eu gostaria de ler com vocês livro do profeta Isaías, capítulo 7, e o versículo 14, que fala um pouquinho a respeito disso. Veja que a festa, em seu significado mais profundo, fala sobre a presença do Eterno no meio do arraial, ou seja, é a presença do Eterno junto ao povo. E aí, quando o profeta Isaías fala a respeito do Mashiach, fala a respeito de Yeshua, ele menciona algo interessante em seu livro, capítulo 7, versículo 14. Então diz assim, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá, em outras versões é uma jovem, né? Uma jovem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Guarde esse nome, Emanuel. Quando vamos ao capítulo 8 e versículo 8 também do profeta Isaías, o texto diz assim: e passará a Judá, inundando, e irá passando por ele, e chegará até ao pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da terra, ó Emanuel. E o que significa Emanuel? Porque falamos para que você não esquecesse desse nome, não é mesmo? Olha só a referência em Mateus capítulo 1, versículo 23. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 23. Diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa, traduzindo, né, significa Deus conosco. Olha só que interessante. Então, se a festa dos tabernáculos representa a presença do Eterno no meio do arraial,
a promessa do Mashiach fala também da mesma forma. A promessa do Mashiach fala sobre o seu nome ser Emanuel. E qual é o significado do nome Emanuel? Deus conosco. O Eterno conosco. Adonai conosco. Ou seja, a presença do Eterno na figura do seu Filho conosco. Então, Yeshua, quando ele se manifestou, segundo o que o apóstolo João escreve em seu evangelho, no capítulo 1, Yeshua se fez carne, né? O verbo se fez carne para tabernacular conosco. Quando a palavra fala habitou conosco, no original, ou habitou entre os homens, no original quer dizer tabernaculou. Então, o Mashiach, ele se manifesta para tabernacular com o homem. Então a gente consegue ver o sentido da celebração, da festa, na pessoa do Mashiach. Inclusive, quando nós fazemos estudos mais aprofundados a respeito do nascimento do Mashiach, nós conseguimos chegar a essa data. Nós chegamos à data da festa dos tabernáculos, contrariando muitos posicionamentos teológicos. Nós conseguimos afirmar categoricamente que Yeshua não nasceu no dia 25 de dezembro, como consideramos no calendário gregoriano. Não. Yeshua nasceu durante a festa dos tabernáculos, cumprindo o propósito dessa festa no seu sentido espiritual. É quando o Eterno se manifesta na pessoa do Mashiach para habitar ou para tabernacular com os homens. João, ele fala sobre isso. Quando ele fala do verbo, né? Ele fala muito, muito bem sobre isso. E nós precisamos entender que tudo aquilo que os evangelistas, os apóstolos falaram, precisa ser dado uma devida atenção, porque tudo aquilo que é falado nas Escrituras tem o seu sentido. Nada que está na Escritura é por acaso. Então, o verbo ele se manifesta para tabernacular com os homens. Nós recebemos uma promessa por meio do Mashiach, que já tinha sido citada pelos profetas a respeito do Espírito Santo. Quando nós analisamos o Evangelho de Lucas, por exemplo, capítulo 24, versículo 49, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49. 24, 49, que diz assim o texto: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Essa promessa é citada por Joel no capítulo 2 e versículo 28. Capítulo 2, versículo 28. Então, a ordem que eles ficassem em Jerusalém, né, para que do alto fossem revestidos de poder. Ou seja, aqui há a promessa por meio do Mashiach de que o Eterno enviaria o seu Espírito Santo, o seu Ruach HaKodesh, o Ruach HaKodesh, sobre os discípulos. Essa afirmação da promessa é falada em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, e podemos ver isso de forma mais clara ainda. Antes do Mashiach se ascender aos céus, para voltar de onde veio, diz assim o texto, nas palavras do Mashiach e Yeshua: Mas recebereis a virtude do Ruach HaKodesh, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Agora, olha só que interessante, quando se fala do Ruach HaKodesh em nós, o que nós nos tornamos quando o Ruach HaKodesh passa a habitar em nós? Aí nós vamos ler a Escritura, e ela é a resposta para tudo.
Primeiro aos Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo, do rabino Shaul, à comunidade messiânica que estava em Corinto, no capítulo 3 e o versículo 16. Olha só o que diz. A pergunta é: o que acontece conosco quando o Ruach HaKodesh vem para a nossa vida? O que nós nos tornamos? Capítulo 3, versículo 16, vai dizer assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus, o tabernáculo de Deus, e que o Ruach do Eterno habita em vós? Se alguém destruir o tabernáculo de Deus, o Deus o destruirá, porque o tabernáculo de Deus, que sois vós, é santo. Então, nessa condição de sermos tabernáculo, quem habita em nós? O Eterno, por meio do Ruach HaKodesh, por meio do seu Espírito. O Espírito de Hakadosh Baruch Hu vem para nós e faz em nós habitação. Então nos tornamos, de forma simbólica, é claro, tabernáculo do Eterno. Ou seja, o Eterno tabernácula, ou vem tabernacular em nós. Então a festa dos tabernáculos celebra todas essas questões que nós estamos colocando aqui. A festa dos tabernáculos celebra a presença do Eterno em construções frágeis, em construções que o tempo mesmo já o deterioraria. Então, na figura daquelas cabanas do deserto, há o nosso corpo, cujo tempo desgasta, envelhece, deteriora, mas a presença do Eterno neste tabernáculo é o que nos sustenta e nos dá vida em meio às intempéries da vida. Se não fosse assim, certamente não suportaríamos toda a pressão espiritual que sofremos para entrarmos no sistema mundano, abandonando a obediência às escrituras sagradas. Então, olha o significado dessa festa no seu sentido simbólico e espiritual. É claro que nós não temos como celebrar esta festa nos seus pormenores, como fala Levítico 23. Mas nós compreendemos com clareza que essa festa, quando foi estabelecida, ela já apontava para o futuro, já tinha uma conotação profética. Então eu não posso desprezar essa festa. Em Yeshua HaMashiach, essa festa ela toma muito mais sentido. E isso é claro. Então, quando nós avaliamos de forma mais profunda, fica claro que a festa dos tabernáculos deve ser observada com bastante cuidado e com alegria. Apocalipse capítulo 21, eu gostaria de ler com vocês. Apocalipse capítulo 21, veja só o que fala aqui. Isso é após o julgamento. Veja bem, esse acontecimento que João cita aqui em Apocalipse capítulo 21 é bastante interessante, porque traz à tona e desfaz muitos comentários ideológicos que comprometem o significado real das Escrituras em seu contexto. Capítulo 21, versículo 3. Isso é após o julgamento final. Enfim, o que João viu após o julgamento, após o milênio? Vamos lá. Capítulo 21, versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus. Olha só, o tabernáculo de Deus é visto na visão de João, no Apocalipse. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Olha só. Pois com eles habitará. E eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Por quê?
porque as primeiras coisas já passaram. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Então João viu a nova Jerusalém que desce do céu e fala que o Eterno estará conosco. Ou seja, ele vai tabernacular conosco na eternidade. Então, quando ele estabelece a festa dos tabernáculos, lá em Levítico 23, o Eterno já está apontando o final de todas as coisas. Qual é o final de todas as coisas? Aí você olha para o princípio. Como foi no princípio? O Eterno, quando criou todas as coisas e colocou Adão e Eva no Éden, a Escritura, a Bíblia Sagrada, ela diz que na virada do dia, ou seja, no finalzinho da tarde, o Eterno passava pelo jardim para visitá-los, para conversar com eles. Então, no final, como vai ser? Vai ser a restauração. Ou seja, é o Eterno tabernaculando com o homem. É a habitação do homem. O homem habitando com Deus. Ou vice-versa, o Eterno habitando com o homem. O texto aqui deixa muito bem claro que ouviu uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Então nós estamos falando de habitação. O Eterno habitará com o homem. O Eterno tabernaculará com o homem. Então não tem como dizer que essa festa não tem mais sentido algum, porque ela está apontando para o futuro. Se eu creio na ressurreição dos mortos, na vinda do Mashiach, se eu acredito no juízo final, se eu acredito que após o juízo será estabelecida a eternidade, e se eu acredito que eu habitarei com o Eterno habitará comigo, como que eu posso descartar a festa dos tabernáculos? Não faz sentido nenhum, porque essa festa já comemora isso. Quando eu comemoro tabernáculos, eu já estou comemorando a eternidade. Eu já sinto a alegria da eternidade no meu coração. Celebro com a minha família, com os meus irmãos, aquilo que ainda vai acontecer, mas já foi revelado. O plano todo já foi estabelecido. É só uma questão de tempo para que tudo isso aconteça. E nós já estamos no finalzinho das coisas como nós conhecemos. Em breve o Mashiach virá e todas as revelações que estão sendo feitas aqui se tornarão uma verdade física. Virão à tona. Então é muito difícil chegar à conclusão, mediante a tanto significado simbólico e profético, em volta de uma festa, que não é apenas uma, é um conjunto. Eu não posso também celebrar uma e desprezar outra, por quê? Porque as festas em seu conjunto total conta o plano da salvação do Eterno para com o homem do começo ao fim. Do começo ao fim. Então precisamos rever essa questão, sabe por quê? Porque segundo as profecias, e eu gostaria de citar o profeta Zacarias, no capítulo 14, Zacarias 14, abra comigo a sua Bíblia em o livro do profeta Zacarias, no capítulo 14, e o versículo é o 16 e o 17. Olha só. Veja bem se isso aqui já aconteceu. Esse acontecimento aqui que é colocado pelo profeta, se esse acontecimento já aconteceu ou se ele ainda é para o futuro. Veja bem, olha só a leitura. Capítulo 14, versículo 16 e 17. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. Olha só, está dizendo aqui que durante o reinado do Messias, as nações terão que subir a Jerusalém para celebrar a festa das cabanas. Terão que celebrar a festa dos tabernáculos. Terão que celebrar a presença do Eterno conosco. Vão celebrar. E o versículo 17 diz assim: E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar ao rei, ou seja, para reconhecê-lo como rei, o Senhor dos Exércitos,
então não virá sobre ela a chuva. Então isso daqui ainda não aconteceu. É uma profecia dentro do conceito do estudo de escatologia, ou seja, quando estudamos escatologia, não escatologia protestante, né? A escatologia protestante, ela desvirtua algumas verdades que fogem à linha judaico-messiânica, ou à linha de pensamento judaica propriamente dita. Nós estamos falando de literatura judaica. Então, muitas vezes, precisamos procurar interpretar as coisas como um judeu, e não como um filósofo formado numa escola grega ou romana, como aconteceu entre aqueles chamados pais da igreja, né? Então, veja bem, terão que celebrar a festa das cabanas, dos tabernáculos, ainda durante o período do reinado do Messias, que nós chamamos de milênio, né? Então não tem como, queridos. Essa festa é maravilhosa, ela marca os tempos e também marca o fim de todas as coisas. Porque quando o Senhor nosso Deus vier para a terra para celebrar conosco, para estar conosco, então o mal já não mais haverá, segundo as profecias do Apocalipse, todo o mal já terá sido aniquilado, e como diz o texto, haverá novos céus, nova terra, eis que ele fez tudo novo, e é assim que nós vamos viver. Então a festa dos tabernáculos aponta para tudo isso, aponta para um futuro que a gente ainda não conhece, que a gente não vive, mas por certo acontecerá e já temos que celebrar. A ordem aqui é celebrem. Celebrem, celebrem e celebrem. Por quê? Porque vai acontecer e nós já sabemos que faremos parte de tudo isso. Faremos parte desta gloriosa vitória do Messias e do Senhor nosso Deus. O oitavo dia, que também é uma santa convocação, é logo após o sétimo dia de festa das cabanas, já simboliza a eternidade. Tem um texto de 1 Coríntios, o oitavo dia celebra a eternidade, é quando entramos na eternidade. É importante dizer que o milênio, o reino milenar, ainda não é o fim. O reino do Messias na terra ainda não é o fim. Nós teremos um período de 1000 anos de reinado, depois o inimigo das nossas almas será solto, ele vai corromper as nações, essas nações elas vão contra o arraial dos santos, e aí haverá uma guerra, haverá uma batalha, e o Eterno enviará fogo do céu e consumirá todos os inimigos. Então se estabelecerá o tribunal do Messias. As pessoas serão julgadas, cada um segundo as suas obras, e após o julgamento, quando tudo já estiver sido devidamente tratado, o inimigo já destruído, então haverá a entrada na eternidade. A eternidade é simbolizada aqui nessa festa como o oitavo e grande dia. O oitavo e grande dia citado em Levítico 23 faz parte também, é ligado à festa dos tabernáculos, só que o oitavo dia em si, ele simboliza a eternidade. Quando todas as coisas já tiverem sido resolvidas, então entraremos na eternidade com o Senhor nosso Deus. Apocalipse capítulo 20, ou melhor, eu falei da primeira carta aos Coríntios, né? Então vou citar a primeira, depois nós lemos Apocalipse. 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo fala algo interessante sobre isso, que eu gostaria de citar aqui para vocês. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, diz assim, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Olha só o 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Hakadosh Baruch Hu, o Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade. Então, depois que todas as coisas tiverem sido aniquiladas, ou seja, o mal com todos os seus representantes, então o Mashiach, ele se sujeitará àquele que sujeitou todas as coisas a ele. Ele se sujeitará e entregará o reino ao Pai. Então isso marca o fim.
E aí continua dizendo aqui no 25: porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhe sujeitou, ou lhe estão sujeitas, claro que está, que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. Então, todas as coisas lhe foram sujeitas, menos aquele que as sujeitou. Então, isso é muito claro. E Apocalipse, para encerrar aqui a nossa explicação de hoje, capítulo 20, versículo 11, a partir do versículo 11, quando marca o fim de todas as coisas. Apocalipse, capítulo 20. Abra comigo a sua Bíblia. Vamos estudar aqui, vamos fazer essa leitura juntos. Que diz assim, capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos, que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo a sua obra. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, esse acontecimento marca o fim, e após todas essas coisas, todos esses acontecimentos, após eles, então virá o fim, entraremos no oitavo dia, que simboliza a eternidade. Então, espero que você tenha entendido que a festa dos tabernáculos, ela tem um sentido profético, ela tem um sentido espiritual, porque nós somos o tabernáculo de Deus, porque o Espírito do Eterno, o Espírito de Hakadosh Baruch Hu, habita em nós. E existe a questão profética. A espiritual, já falei, a profética é que o Eterno, ele irá tabernacular conosco. Quando o Mashiach vier, ele vem para tabernacular conosco, e depois, no oitavo dia, nós teremos o tabernáculo de Deus conosco. Então, essa festa, amados, ela tende a se cumprir ainda para a eternidade. Uma festa que simboliza a eternidade. A eternidade significa o quê? O Eterno conosco, a morada de Deus conosco. Então, o Eterno irá restaurar todas as coisas. A festa dos tabernáculos simboliza isso, e a gente só tem que fazer o quê? Festejar. Observe, porque ela aponta para o futuro. Então, espero que você tenha entendido. Caso haja alguma coisa que não ficou muito clara, nós estamos à disposição. Deixe a sua pergunta. Aí também tem os nossos contatos de WhatsApp. Adicione-nos no seu celular, chame-nos pelo WhatsApp, que a gente pode estar mandando um estudo bíblico para você também. Bem, terminamos por aqui, encerramos o nosso vídeo de hoje, e até a próxima semana com o próximo vídeo. Shalom! Lehitraot!